Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22, Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Vamos lá, esteja atento, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos, ainda você de pé, vamos orar. Precioso Pai, eu oro nesse momento no poderoso nome do Senhor Jesus. O teu povo quer ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque amamos a tua presença. Meu Deus querido, nós precisamos de ti. Humildemente nos achegamos até a tua presença. Então fala conosco, Pai. Unge os meus lábios agora, eu te peço, Pai. Unge cada ouvido também, meu Deus querido, e nos prepara, Senhor, para, meu Deus querido, ouvirmos da tua parte, para sermos alimentados. É o que eu oro e te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Pode se assentar aí. Amém. Eu vou pedir que você dê ao Senhor e a sua palavra o melhor aplauso, louvor. Amém. A palavra de Deus que foi lida nessa hora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero falar com você nesses minutos, nesses poucos minutos aqui, breve. Você sabe que eu não demoro muito, ok? Sempre eu falo antes do tempo previsto, mas eu quero falar algo de Deus para você nessa noite sobre o caminho para a presença de Deus. Você sabia que esse acesso para a presença de Deus, ele foi desbloqueado quando Deus nos criou, os nossos pais originalmente lá no Jardim do Éden. Deus não nos fez com falhas, Deus não fez você doente, Deus não fez você triste, Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez originalmente de forma assombrosa, a sua imagem, a sua semelhança. O plano original de Deus para você é que você fosse feliz, é que você desfrutasse da sua perfeita comunhão. Diga, comunhão com Deus. Quando nós estamos em perfeita comunhão com Deus, eu sei que é falado lá fora, e essa ideia não vem dos homens. Os homens falam bonito, são filósofos, são jornalistas, são pessoas comuns como eu e você, mas eles dão a entender que andar na presença de Deus é uma coisa difícil, e que Deus é até um Deus mau, mas isso não é verdade. Na verdade, você foi criado originalmente para isso, para estar em comunhão com Deus. Essa comunhão que foi quebrada originalmente quando os nossos pais, eles desobedeceram a Deus, ok? O inimigo, quando ele foi tentar Adão e Eva, o que ele disse lá? Ele disse o quê? Ele disse, olha, mas foi assim que Deus disse, você não pode comer essa árvore. Olha que grande problema, né, irmãos? Mas quando a serpente, o inimigo, aparecendo ali na forma de uma serpente, era aquela serpente original ali, ele falou isso, falou, você não pode comer dessa árvore. Olha, mas que mal, mas ele não disse a outra parte que Deus disse, olha, de todas as outras árvores você pode comer. Deus deu livre acesso, mas Deus disse, olha, essa aqui vocês não vão comer. Então, quando eles desobedeceram e duvidaram da integridade da palavra de Deus, o que aconteceu? Eles perderam aquela comunhão original, o propósito foi uma escolha deles, e muitos de nós continuamos hoje em dia fazendo as nossas próprias escolhas, mas Deus tem colocado para nós o seu plano. Quando a palavra de Deus, ela é apresentada para nós, é para quê? A palavra de Deus, ela vem para nós para nos dar uma direção de nos fazer tristes, de fazer você sofrer? Não. Toda a palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus verdadeira, ela vem para nós, ela vem para levar para você o que é o plano de Deus, e o plano de Deus para nós sempre, ele vai ser bom. Sempre Deus tem o melhor para a sua vida. Repete comigo, Deus tem o melhor para a minha vida. Quando Adão e Eva então saíram de lá, o plano original, ele foi então perdido, mas Deus, ele quer que você desfrute uma vida abundante como foi originalmente. Deus, ele quer que você desfrute uma vida abençoada. Não é verdade que você nasceu para sofrer. Nós ouvimos muitas vezes, e você ouve cada momento em que você acessa uma informação de manhã, você assiste um jornalista, você assiste uma informação de manhã, dizendo assim, olha, o mundo está ruim, uma pessoa foi assaltada, uma mulher foi estuprada, uma pessoa está sofrendo com isso ou com aquilo, isto está mandando um sinal para você de que, olha, você também está nesse mundo, então você pode ser o próximo, mas esse não é o plano de Deus para você. O plano original de Deus para você foi um jardim do Éden perfeito, um jardim de proteção, um jardim de comunhão. E quando o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz por nós, esse caminho foi aberto.
Originalmente esse caminho ficou bloqueado, irmãos. Esse caminho ficou fechado. Isso começou a dar início quando Deus chamou a Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus estava querendo preparar Abraão para uma vida conforme o modelo que ele tem para uma pessoa, para um pai de família, para uma família, para os filhos e para os seus descendentes, e até para uma nação toda conforme ele fez. Deus começou ali com Abraão, então aquela nação cresceu, os filhos de Abraão, os seus descendentes, foram crescendo, você sabe, Jacó teve 12 filhos, então as 12 tribos, elas cresceram, se tornaram o quê? Uma nação. E naquela nação, para que Deus ensinasse um povo todo, como, número 1, servir a Deus. Você sabe como servir a Deus? Às vezes as pessoas ensinam da forma errada como servir a Deus. Olha, servir a Deus é assim, você tem que fazer isso. Para servir a Deus você tem que andar de cara feia. Para servir a Deus você tem que sofrer desse jeito ou daquele outro jeito. Tem gente que tem ensinado como servir a Deus e que está na casa de Deus é um sofrimento. Mas isso não é verdade. Deus, ele foi e ele mandou Moisés, foi uma ordem de Deus para Moisés. Moisés recebeu um modelo para ele poder fazer o tabernáculo. Primeiramente o tabernáculo e depois então o templo. O tabernáculo, vou falar do tabernáculo, para você entender como que se desbloqueia o acesso à presença de Deus. Porque vai ser a presença de Deus. Eu não estou falando de religiosidade. Muitas vezes nós podemos estar indo para a igreja, mas vivendo uma vida de religiosidade. Mas o acesso à presença do Deus único e verdadeiro vai desbloquear a felicidade, tudo aquilo que você está precisando na sua vida. Tudo aquilo que você precisa. Você está em comunhão com Deus? Se você desfrutar em comunhão com Deus, se comunhão com Deus para você for um fardo pesado, for um jugo pesado nas tuas costas, então isso aí não é comunhão com Deus. Porque Jesus falou assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Então não é uma coisa para você sofrer. Irmãos, mas Jesus falou assim, ó, que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir, é verdade. Do que se trata a cruz? Isso é um outro ponto também que tem sido pregado de uma forma errada, de uma forma distorcida. Tem que tomar a cruz, dá a entender que você vai viver uma vida inteiramente de sofrimento. Vai ter lutas, é óbvio que vai ter lutas, vai ter provas, mas a palavra de Deus diz que quando nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Quando as águas vierem, as águas não vão te submergir. Significa que você vai estar no mundo, certo? O sol, a tempestade, ela vem para todo mundo. O sol, ele vem para os bons e para os maus. A chuva, a tempestade vem para os bons e para os maus. Mas quando você passar por essa tempestade, quando as águas vierem sobre a sua vida, quando o fogo vier sobre a sua vida, esse fogo vai ser temperado por Deus. Você vai contar com a ajuda e com a proteção de Deus em todos os momentos da sua vida. E quando você chegar do outro lado, quando tudo isso estiver resolvido, mesmo quando você não está entendendo aquilo que está acontecendo, mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam, contribuem, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está entendendo, Davi, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não sei porque que aconteceu desse jeito, eu não estou compreendendo, isso não importa muito, continue sendo fiel, continue perseverando, continue buscando a Deus, continue dobrando os seus joelhos e orando, continue louvando. Agora essa vai ser difícil para alguns, nem todos vocês vão fazer isso que eu acabei de falar agora, mas eu vou falar assim mesmo, porque é de Deus. Mas eu acredito que se você está ouvindo essa palavra nesse momento agora, é porque Deus tem um plano de te ajudar nos teus momentos difíceis. A palavra de Deus diz que nós devemos louvar a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque é no momento mais difícil da nossa vida que a vitória está sendo preparada. O inimigo sabe do que tem na sua frente. Você acha que o inimigo não sabe do que vai acontecer na sua vida? Ele já olha pela ótica espiritual, ele sabe pelo ponto de vista espiritual, coisas que nós não entendemos. Ele é mais antigo do que você, mas nós temos a sabedoria de Deus. Se o inimigo não soubesse do que tem na sua frente e no seu futuro, e do que Deus tem preparado para a sua família, ele não estaria trabalhando tanto para te colocar dificuldades na sua vida. Mas continue louvando. Quer saber de uma coisa? Está difícil, a melhor escolha era não louvar. Eu acho que eu nem deveria ir na igreja, porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por esses problemas. Mas quando você escolhe louvar a Deus, quando você escolhe glorificar a Deus em tempos difíceis, na hora da luta, mesmo quando, lembra de Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam presos, irmãos, eles estavam presos lá no cárcere inferior, mas eles escolheram, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, e os outros presos ficaram assim, o que está acontecendo?
Esses homens, eles são loucos, eles estão louvando, mas enquanto eles estavam louvando, as orações estavam sendo feitas por eles, os anjos vieram, as portas se abriram e a vitória estava bem diante deles. Amado, você pode estar num momento difícil na sua vida hoje, ou agora, ou talvez não esteja, mas vai vir dificuldade, porque todos nós passamos. Essas dificuldades, elas não são para prejudicar você, não são para provocar um atraso na sua vida. Essas dificuldades, elas vão aperfeiçoar o seu caráter, quando nós somos fiéis, quando nós louvamos a Deus, quando nós permanecemos na presença de Deus. Lá em João capítulo 15, no versículo 4, o Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos, ele disse, olha, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Escolhe nessa noite permanecer no Senhor, escolhe louvar em tempos difíceis, porque você está antecipando a sua vitória, você está antecipando os anjos de Deus trabalharem na sua vida. E sabe o que eu vejo? Pela fé, eu acredito que Deus tem grandes vitórias preparadas para a vida de todos vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não falo isso para lhes agradar, eu não digo isso para que vocês sorriam, eu não estou aqui para te agradar, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é chamada palavra da fé. Não significa que é para você desacreditar, significa que é para você acreditar. Moisés estava lá no deserto, ficou 40 anos no deserto, casou com uma mulher simples, ele perdeu até a sua oratória, a sua qualidade de falar bem. Ele estava lá e Deus disse, olha Moisés, eu vou te chamar, você vai tirar o povo de Israel do Egito, que está sendo como escravo lá. Ele disse, Senhor, mas eu... Ele começou a falar, a língua dele ficou pesada, ele não falava mais, não fazia mais discursos. Eu também preciso da ajuda do Espírito Santo para poder falar, senão na verdade não sai. Se ele não estivesse me ajudando nesse exato momento agora, a pregação, ela não sairia para você, eu não conseguiria transmitir para você. Mas do mesmo jeito que o Espírito Santo estava com Moisés, Deus disse, Moisés, você vai lá. E ele disse, mas eu não posso, Senhor, não sou capaz. Mas Deus disse para ele, olha Moisés, eu vou estar contigo, diga que eu sou, vai estar contigo. Moisés, um homem que estava com dificuldade até mesmo para falar, mas ele chegou lá, confrontou Faraó, o governante, o imperador, o soberano de uma nação, a nação mais poderosa daquele momento, era como se fosse os Estados Unidos da América no dia de hoje. Ele confrontou aquele tirano, o Faraó, que estava escravizando o povo de Deus. Deus colocou as palavras na sua boca, e você sabe qual foi o fim da história. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e foi servir a Deus bem lá no meio do deserto. Mesmo no deserto, Deus enviava o maná, havia sombra de dia e havia coluna de fogo à noite, porque no deserto à noite faz muito frio, e Deus estava cuidando e confortando aquele povo todo durante toda aquela... Deus também está preparando essa vitória para você. Vai louvando a Deus. Deus também vai capacitar você, como capacitou Moisés. Você é capacitada, você estudou, você sabe falar, você tem curso muito bom, você mora bem, você tem olhos azuis, você é alto, amém. Mas Deus também pode usar pessoas simples, pessoas de olhos que não são claros, pessoas negras, pessoas pobres, não importa, amados. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está escolhendo você pelas suas qualidades, mas pela sua fé. Se você confia em Deus nessa noite, Deus vai dar a vitória que você precisa. As suas inequações, as suas falhas, elas vão ficar nas mãos do Senhor Jesus, e a graça de Deus vai superar tudo isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo a vitória na tua vida, e ela não está longe não. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você acredita nessa vitória na sua vida aí? Irmãos, é como se eu já visse nessa hora, não estou vendo uma visão espiritual, mas pela fé, eu vejo o anjo de Deus sim trabalhando, porque há o serviço dos anjos de Deus para a igreja, para os seus filhos, para aqueles que acreditam. Se você não acreditar, Deus não pode fazer, mas você deve dizer todos os dias, Senhor, envia os teus anjos para me ajudar, envia os teus anjos para o meu serviço, Senhor, para me ajudar, para que eu possa realizar as minhas atividades, para que eu possa ter sucesso e produzir bem nas minhas atividades, porque tudo que você faz não vai ser para a sua glória, vai ser para Deus brilhar na sua vida. Deus é quem vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, levanta a tua mão direita e diga obrigado, Senhor Jesus, pela minha vitória que está chegando. Vamos dar um aplauso bem forte de louvor ao Senhor nessa hora, aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Amados, veja bem, comecei a falar para você do tabernáculo. Como que Deus ensinou o povo de Israel? Vamos voltar lá. Como é que Deus ensinou o povo de Israel a servir a Deus da forma correta e a chegar até a presença de Deus? Eu não estou falando de religião, religiosidade. Tem pessoas que estão anos e anos nas igrejas, mas são pessoas religiosas, e são pessoas tristes, e são pessoas desbotadas,
porque elas não aprenderam o que é Deus de verdade. Deus não é um sofrimento, não é um fardo, embora, como eu disse para você, difíceis, mas Deus vai ajudar você nesses momentos difíceis, e você vai chegar do outro lado vitorioso, sim, com certeza, mas nós precisamos aprender como servir a Deus. Então veja bem no tabernáculo. O tabernáculo tinha, primeiramente, o átrio, que era uma parte externa, onde todo o povo comum ficava, o lugar santo, que era uma parte onde os sacerdotes executavam os serviços para Deus, onde os animais eram sacrificados para remir os pecados, para cobrir os pecados, na verdade, e também para adoração a Deus. E tinha um outro lugar mais na ponta, que era chamado Santo dos Santos. O primeiro lugar, as pessoas comuns entravam lá. A porta do átrio era chamado caminho. Vai ouvindo o que eu estou falando aí. A porta do átrio era chamado caminho, era a primeira porta. A porta do lugar santo era chamado verdade. Qual o nome dessa porta aqui? Verdade, ok? Só os sacerdotes entravam ali, sacrificavam os animais, tinha a pia do lavatório, onde tinha água, os animais eram sacrificados, e uma vez por ano, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, que é o sacerdote principal da nação, escolhido por Deus, se você vê lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1, diz assim, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Então lá no Santo dos Santos, o que era o Santo dos Santos? Só para vocês entenderem, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso aqui, eu nem vou gastar muito tempo não, mas o que era o Santo dos Santos? Irmãos, isso era simbolismo, vocês vão ver na internet, tudo quanto é pastor falando, era o simbolismo, sim, e não somente, sim, o tabernáculo, todo ele era constituído de simbolismo, mas também o tabernáculo, ele era constituído não somente do símbolo da caminhada para a presença de Deus, mas da própria real presença de Deus aqui na terra. Tanto é, a prova disso tanto é que quando os exércitos de Israel, eles iam para a guerra, o que eles faziam? Eles tomavam a arca, não dá para levar o Santo dos Santos, quando o tabernáculo se transformou num templo, mas eles carregavam o que, gente? Carregavam a arca, porque a arca representava a própria presença de Deus. Então, qual era o caminho para chegar à presença de Deus? Vou abrir um detalhe aqui, em Hebreus capítulo 9, fala que o véu entre o lugar santo e o Santo dos Santos, havia um véu, que era uma espécie de parede, um véu muito grosso, um véu que ele tinha 4 cores, são as cores dos 4 evangelhos que nós temos, e essas cores, eles faziam desenhos de querubins. O que é um querubim? O querubim, ele é um anjo que vai guardar, ele é um anjo que guarda a santidade e a glória de Deus. Nenhum homem, então não era só um símbolo, era simbólico, mas não apenas simbólico, era praticamente literal, porque se alguém atravessasse acidentalmente para o Santo dos Santos, morreria, até o sumo sacerdote não poderia atravessar. Então, o que nos revelava o tabernáculo? O tabernáculo nos revelava como nós chegarmos desde o átrio até a presença do Deus Todo-Poderoso, e depois o templo. O tabernáculo e o templo, eles também são símbolos do seu corpo também, tá? Irmãos, o tabernáculo já passou, não existe mais, não é feito mais dessa maneira, aquela sombra não existe mais, mas agora nós temos melhor do que a sombra, nós temos a substância. O véu daquele templo e daquele tabernáculo representava o Senhor Jesus, agora nós temos o próprio Senhor Jesus, que teve a sua carne rasgada naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aqueles sacrifícios de animais que eram feitos ali, representava a nossa substituição. O sangue daqueles animais, sempre, número 1, inocente, número 2, animais perfeitos, sempre tinham que ser perfeitos e inocentes. Diga comigo, por favor, diga perfeitos, diga perfeito e inocente. Só mais uma vez, vai. Diga perfeito, diga inocente. Como que Jesus foi? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi perfeito e totalmente inocente, era isso. O sangue daqueles animais não cobriam. Se você ver lá em Êxodo capítulo 30, no versículo 10, o sangue dos animais era derramado lá. Mas vamos lá para você entender. Quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, aqueles animais que davam a sua vida ali, o sangue deles não tirava o pecado do povo. Todo ano eles tinham que sacrificar animais. O sangue de touro, de bodes e de cordeiro não tirava o pecado do povo. Todo ano tinha que sacrificar animais. Mas agora, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1,
versículo 29. Diz que o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles animais eram perfeitos e inocentes, mas o sangue deles não era suficiente. Mas quando o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós. Irmãos, agora não era um animal comum, na verdade é o próprio Filho de Deus. Não era um sangue comum, melhor dizendo, descreve melhor. Não era um sangue comum, não era um ser comum. Agora era o próprio Filho de Deus que estava ali nos substituindo. Ele estava morrendo naquela cruz, morrendo por você. Ele não somente ele era o sacerdote, Jesus ele estava ocupando o lugar do próprio sacerdote, e o Senhor Jesus estava ocupando o lugar do próprio sacrifício. Agora, o sacerdote e o sacrifício estavam naquele momento ali, se entregando na cruz por nós, carregando o quê? Carregando, primeiramente, nossos pecados, carregando nossas enfermidades, e em terceiro, toda a maldição da lei. Significa que, agora, você não é só uma pessoa perdoada, você não é uma pessoa recalchutada. Agora eu estou perdoado, amém, pronto, continuo sendo um pecador miserável. Você não é mais um pecador miserável. Agora, como descreve 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Você está totalmente perdoado, você agora é a justiça de Deus. Número 2, Jesus carregou as enfermidades. Embora não possamos ter sintomas ainda, talvez nem todo mundo na igreja foi curado, mas agora você pode ser curado. Quando você ouvir a palavra da fé, você sabe que através do sangue de Jesus, você tem perdão para os seus pecados, você pode receber cura para o seu corpo. E número 2, você não precisa viver debaixo de nenhuma maldição, meu irmão. Agora você pode ser totalmente abençoado por causa do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Diga, eu sou totalmente perdoado pelo Senhor Jesus. Diga, eu posso ser totalmente curado de todas as enfermidades. Diga, eu quero ser saudável. Ou você não quer isso que Jesus fez? Não, irmãos, eu ouvi até agora que Jesus perdoa pecados, mas agora você está ouvindo, você está progredindo, ouvindo que o Senhor Jesus, ele também carrega pecados, ele também perdoa, ele também carrega enfermidade, e o Senhor Jesus, ele também carrega toda a maldição. Você pode ser uma pessoa totalmente abençoada no nome do Senhor Jesus. Deem um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus nessa hora. Glórias a Deus. Glórias a Deus.